Olá, sou Meire J. Costa. Hoje a gente vai bater um papo legal, porque muita gente me pergunta, Meire, como é que eu faço para saber se eu estou no caminho certo? Se é esse caminho que eu tenho que continuar? Bom, eu vou passar algumas dicas para vocês de como a espiritualidade mostra para a gente, dá sinais que a gente não está no caminho certo. É mais fácil a gente identificar se a gente está no caminho errado do que o certo, né? Assim, porque eu acho que tem mais sinais, tem mais sintomas, muitas vezes gritam na nossa cara e a gente não percebe, mas são sinais que a espiritualidade está passando para te assim, te alertar, olha, não continua, esse caminho não vai dar certo, não é por aí, tá? Então eu separei 7 sinais. Vamos lá para não ficar enrolando muito. Primeira grande dica, primeiro grande sinal. Você tem que ser muito sincero com você. Não importa, de repente você está com dúvida num relacionamento, você está com dúvida no emprego que você escolheu agora, um novo negócio que você está abrindo, seja lá o que for, tá? E você está com dúvida, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Então, a primeira dica, você vai para um cantinho e pensa sobre aquela situação. Você para e pensa, ou no emprego, no relacionamento, seja o que for. Mas você tem que ser muito sincera. Deixa que os amigos espirituais também te ajudem intuindo. E você tem que sentir essa intuição. Para e percebe. Essa sensação, a sensação que me causa ao pensar sobre isso, é boa? É legal? Pensa assim no futuro, você continuando nesse caminho, assim, tenta colocar a sua cabeça assim, isso aqui para o futuro. Eu estou vivenciando isso agora, mas para o futuro. Será que isso ia ser legal? Que sensação vem até você? Porque geralmente a espiritualidade, eles nos dão muita dica através das nossas intuições. Então a primeira dica assim que eu acho que é legal. Mas tem muita gente que não tem essa percepção, eu sei, né? Então fica mais difícil. Mas é uma dica. Vamos lá. Aí você não tem essa percepção, não tem problema. Segunda dica, assim, boa também, que às vezes a gente não dá atenção. Mas quando você não está num caminho muito legal, você começa a ter um monte de acidente. Às vezes acidentes bobos, sabe? Mas que são coisas para realmente te chamar a atenção que você não está num caminho bom. Tipo, você se bate, se machuca toda hora, tá fazendo alguma coisa, corta o dedo, sabe, coisas bobas, bobas assim, mas que são acidentes às vezes chato, coisas às vezes que se quebram também por acidente, você deixa cair no chão. Assim, isso às vezes é a espiritualidade mesmo te falando, te mostrando, chamando a sua atenção para que aquele caminho não tá numa boa, né? Então você tudo também tem que usar o lado interpretativo. Você vê o que você está fazendo, se aquilo tá você toda hora, você está caindo, você está dando topada, você tá para pensar que de repente é um sinal da espiritualidade, do universo para te alertar que aquilo que você está fazendo não está legal com você. Então, essa dica é mais clara ainda, né? Vai melhor do que a da intuição. Aí vamos lá. Terceira dica, boa. Quando você começa a brigar muito com as pessoas da sua família, principalmente se você se dá muito bem com teu filho, você se dá muito bem com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, e do nada começa a você se desentender, eles ficam de cara virada para você, sabe? Você começa a sentir um clima meio hostil com eles. É porque a própria espiritualidade, primeiro que as pessoas que nos amam de verdade, as pessoas que estão próximas, muitas vezes elas têm essa percepção que a gente não tem, que aquele caminho não é legal. Mas por nos amar muito, muitas vezes elas não falam abertamente para não nos magoar, para não me lindrar. Mas elas ficam irritadas, incomodadas por ver que nós não estamos seguindo um caminho bom, né? Um caminho legal, um caminho que às vezes quem está de fora enxerga melhor. E aí, muitas vezes a gente não quer enxergar isso, não consegue perceber que, no fundo, os nossos familiares, nossos pais, principalmente pais, filhos e irmãos, quando são muito chegados,
Eles querem muito o nosso bem, eles nos amam e às vezes eles estão tendo uma percepção muito maior do que a nossa e até sendo intuídos pela espiritualidade para nos alertar, para que a gente sinta que tem alguma coisa errada. Então, eles ficam um pouquinho irritados, mas para que a gente também acorde. Então, observa isso também, o comportamento das pessoas que te amam, que você sempre se sentiu amado por elas, que de repente muda com você. Então, isso pode ser um sinal mesmo da espiritualidade para te alertar que você não está no caminho legal. Então, não adianta você se revoltar contra o pai, contra o filho, contra a mãe, ficar teimando. Para um pouquinho e fica de orelha em pé, que de repente você está entrando na maior furada e não está percebendo. Então, essa foi a terceira. Deixa eu ver, mais uma. Outra coisa, a quarta, vamos lá para a quarta. A gente pode falar de, deixa eu ver, má sorte também, azar, as coisas assim, reveses, tá tudo indo muito bem, você marca um encontro, você combina uma reunião, você tá tudo, aí de repente do nada, a pessoa que ia se encontrar com você fura, tem alguma coisa, ou às vezes aquelas coisas que a gente diz assim, poxa, que azar, meu pneu furou agora, na hora que eu estava saindo. Gente, isso pode ser um sinal mesmo do universo, da espiritualidade para dizer, olha, não vai por aí. Eu mesma já passei em situações do meu pneu furar, eu teimar, trocar o pneu e me lascar, porque não era aquele caminho que eu tinha que tomar. E estavam falando comigo, dizendo, ó, fica em casa, não vai, não. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento. Quando a gente está tentando seguir alguma coisa, fica ligado nos sinais, porque quando você está bem conectado, a espiritualidade faz de tudo para te alertar. Então, esse seria o quarto. O quinto, a gente pode falar assim, se você, quando pensa na situação que você tá entrando, ou que você já entrou, se isso te causa cansaço, assim, um cansaço absurdo de você ficar desanimado, dizer, oh, caramba, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para esse lugar, eu tenho que me encontrar com essa pessoa, causa um desânimo, causa estresse, te dá assim, uma angústia, uma sensação que não é legal, sabe? Que você realmente não se sente bem. Outra coisa também, às vezes você começa a adoecer muito, é um resfriado, é uma dor de garganta, é não sei o que, é uma dor de barriga. Isso é um sinal claro, muitas vezes, que a própria espiritualidade começa a te alertar, né? Que aquilo, e também através do seu próprio organismo. Você mesmo também, com a sua essência, entra em contato com o seu corpo e tenta te acordar para dizer, olha, não entra nessa, não é legal. Aí você fica com sistema, às vezes, imunológico mais baixo. Então, preste atenção nos sinais. A espiritualidade, nesse ponto de doença, quando é espiritualidade boa, não adoece ninguém, não, tá? Vamos fazer só um parênteses aqui. Mas você mesmo, às vezes, você não está consciente que aquilo não é legal, não é um caminho legal, mas o teu inconsciente. Lembra uma das dicas que eu falei, que é a sensação de você pensar quando você para no futuro, o que te causa? Muitas vezes você não percebe isso, mas o teu inconsciente sabe, tá lá guardadinho. E aí ele começa a mandar sinais para o teu corpo para que você realmente não continue naquele caminho. Então é bom ficar ligado, né? Todas essas coisas, as dorzinhas que aparecem do nada, dor de cabeça, tudo isso pode ser um sinal da espiritualidade, do universo, que você não está num caminho legal. Outra coisa também, acho que é a sexta, né? A sexta dica aí. Quando também, às vezes, você está nesse caminho e você começa a atrair muita gente negativa. As pessoas, você percebe, assim, que você era uma pessoa extremamente sociável, você tinha muitos amigos, e de repente, quando você ou entrou nesse emprego, ou você entrou nesse relacionamento, ou você abriu esse negócio, de repente você começou a atrair um monte de gente ruim, pessoas maliciosas, fofoqueiras,
ou que gostam de fazer intriga, ou pessoas mesmo que ficam te perseguindo, que ficam o tempo todo te provocando. Então, isso pode ser um sinal claro também, né? Até mesmo para você perceber o que está ao seu redor, o que está acontecendo ao seu redor, que você não está aqui, o que você está vivendo naquele momento não está te colocando numa frequência bacana. Então não é um caminho legal, tá? Então assim, aí já eu estou falando para vocês sinais que a espiritualidade pode mandar e sinais energéticos que você também pode acabar você enviando para você e que muitas vezes você não percebe. Então é bom a gente ficar ligadinho em tudo isso, porque assim, nós estamos conectados com o universo. Então tudo que a gente faz, se é uma coisa legal, a gente colhe coisa legal. Se é uma coisa ruim, a gente vai colher coisas ruins para a gente mesmo, mesmo que a gente não tenha essa noção, mesmo que seja de uma forma inconsciente, tá? Então vamos ficar ligadinho. E aí o sétimo e último sinal aí que eu separei é a questão da raiva. Gente, se vocês não sentiam raiva, é lógico que todos nós temos a emoção negativa da raiva. Isso é normal, isso aí é inerente a gente, como humano, nós temos. Não adianta dizer, eu já não sinto mais raiva. Tá lá o teu processadorzinho de raiva, que é o chakra basicão, tá lá, você não consegue tirá-lo. O que pode você ter um domínio maior, né, sobre essa emoção negativa, você controlar um pouquinho mais, você não deixar ela externar tantas vezes ou sair num ataque de ira, de fúria, mas faz parte do nosso composto energético a raiva, faz parte de um dos processadores que nós temos energético, ele produz esse tipo de energia. Mas quando você não está num caminho legal, ele fica mais ativado. Você passa a sentir uma raiva que tu não sabe nem de quê, sabe? Tudo ao teu redor te incomoda, um incômodo constante. Você não identifica, mas você não está numa frequência legal. Você começa a trabalhar mais mesmo com o chakra básico, né? E é o tempo todo. Então você se torna uma pessoa às vezes agressiva no trânsito, você que nunca foi agressivo, agressivo com as outras pessoas, ríspido nas respostas, sabe? Você fica intolerante. Então observa os sinais que tem ao seu redor, que o universo te manda, que você próprio também transmite para você, inconsciente, e que muitas vezes a espiritualidade também. Os nossos amigos espirituais vêm e dão um toquezinho, dão um empurrãozinho para ver se a gente sai daquele caminho que a gente estava, tá bom? Bom, é assim que eu vou identificando se eu estou no caminho certo ou errado. É lógico que a gente identifica, muitas vezes a gente se dá conta que aquele caminho não é legal, mas você já sabe, e às vezes a gente não consegue sair no momento daquele caminho, você cria compromissos. Eu sei, eu estou falando isso porque muitas pessoas, mas eu já abracei esse emprego, já me comprometi, já. Eu sei, é difícil, né? Mas se isso está acontecendo, você fica ligado e já começa a ir se preparando para sair, né? Mas pelo menos você está consciente, você não está tapadinho. Você sabe que aquele caminho não é legal e outra coisa, você pode ir transformando, né? Se você sabe que aquilo não tá bom, você já começa a ir preparando de forma que você possa sair, dar uma fugazinha dali, sem magoar ninguém, de uma maneira tranquila. Você se programa para sair daquele caminho e não ser surpreendido ali na frente também. Muitas vezes você pode até se preparar, porque você sabe que o caminho não é legal, e ficar mais alerta. Porque quando o caminho não é legal, gente, você tá andando muito bem, de repente, puf, vem um abismo que tu não cai, que você nem percebe, né? Então, assim, pelo menos você sabe que você não tá no caminho bom. Muitas vezes não dá para sair naquele momento, mas você vai pisando devagarinho, tá? Tateando com cuidado até você conseguir sair dele e entrar num caminho legal, ok? Bom, eu espero ter ajudado. É a maneira como eu consigo, às vezes, identificar, nem sempre, mas eu agora tô ficando cada vez mais esperta, viu? Isso a gente vai aprendendo com o tempo. Esses sinais que antes, então, me aborrecia, tipo, eu falei do pneu. Não, agora furou o pneu, vou ficar em casa, não vou sair, beleza. É um sinal que estão me dando que é para não ir. Aí
Desculpa, arriou a bateria do carro, às vezes acontece. Já aconteceu comigo a bateria nova. Eu pegar o carro e o carro tava sem bateria, mas eu fiquei teimando, não, vou dar uma chupeta, vou não sei o quê. Né? A gente não pode teimar, não. O universo falou com a gente, ó, fica aí, então fica, né? Vamos aprender a ouvir, ok? Gente, mais uma vez, obrigada de coração. Dá um pulinho lá no meu Instagram, que eu tô feliz da vida, a família tá crescendo lá, tá bem legal o trabalho pelo Instagram também, viu? E na quarta-feira que vem, vou botar esse vídeo agora no ar, hoje é quinta, né? Na quarta-feira que vem a gente tem uma super live aqui para falar de colônias espirituais, aqui no YouTube, às 21 horas. Vai ser bem legal, então também já está convidado para a live de quarta-feira, dia 11 de agosto, tá? Beijos mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.